Bom, hoje nós vamos estudar o que é uma função, né, os principais conceitos envolvidos aqui. Basicamente, nós vamos usar tudo que nós estudamos em teoria dos conjuntos nas aulas anteriores, certo? E também nós vamos ver a vasta aplicação de funções em todas as áreas praticamente do conhecimento. Matemática, física, química, até dentro das ciências humanas como geografia, dentro da estatística, né, muito usado função. Mas o que é uma função? Bom, a grosso modo, uma função é uma relação entre dois conjuntos que satisfaz um critério específico, né? Então, vamos supor que temos aqui um conjunto A e um conjunto B diferente do vazio, né? Então, conjunto A, você tem alguns elementos que eu vou chamar de x1, x2 e x3, e aqui a gente vai chamar de y1, y2 e y3. É muito comum a gente chamar elementos do conjunto A de x, elementos do conjunto B de y. Uma função, então, é uma relação entre os conjuntos A e B, né? Vou chamar de f essa relação, e essa relação satisfaz alguns critérios, como eu já tinha dito. Se você lembrar desse desenho que eu estou fazendo aqui, provavelmente você não vai ter nenhuma dificuldade em saber quando uma relação é função ou não. Professor, mas existem relações que não são funções? Sim, né? Existem várias relações que não são funções. E a gente vai ver alguns exemplos aqui de quando uma relação não é função. Então, quer dizer, toda relação é uma função? Não. Toda função é uma relação? Sim. Então, perceba, para ser função, tem que acontecer basicamente essa ideia aqui. Qual a ideia? No conjunto A, que é o conjunto de saída das flechinhas, lembra lá que no produto cartesiano a gente representava com flechinhas, né? A relação entre A e B, x1 está relacionado com y1, x2 está relacionado com y1, x3 está relacionado com y2. Então, para ser função, não pode sobrar ninguém no conjunto de saída e não pode ter ninguém dentro desse conjunto com duas flechinhas partindo dele. Ou seja, repetindo, todo mundo tem que ter uma única flechinha saindo. Não pode sobrar ninguém e ninguém pode ter duas flechinhas ligando lá no outro conjunto, certo? Então, você percebe que o problema está aqui nesse conjunto. Nesse daqui pode ter um cara recebendo duas flechinhas e também pode sobrar um elemento. Não tem problema nesse conjunto, certo? Perceba que aqui tem elementos com flechinha chegando nele e tem elementos que não tem flechinha chegando nele. Então, nós vamos dar nome para esses conjuntos. O conjunto A é chamado de domínio da função. E a gente representa assim, ó, domínio da função f. O conjunto B é chamado de contradomínio da função. E a gente representa com esse símbolo. Agora, esse conjunto aqui, que tem os elementos que estão recebendo a flechinha, esse conjunto é chamado de imagem da função. E a gente representa com esse símbolo aqui, ó, imagem de f. Então, perceba o seguinte, a imagem de uma função é um conjunto. Repetindo, a imagem de uma função é um conjunto que necessariamente está dentro do contradomínio. Ou seja, a imagem de uma função sempre está dentro do contradomínio de uma função. Ou seja, ela está contida no contradomínio da função. No máximo, ela é igual ao contradomínio, certo? Então, a imagem nunca pode ser maior que o contradomínio numa função. Quer dizer, se tiver um elemento aqui recebendo flechinha, não é função. Se tiver um elemento sobrando aqui, não é função, certo? Como a gente denota uma função? A gente denota assim, ó, f é uma função de A em B. E o que f faz? Ela pega um x do conjunto A
e transforma em um y do conjunto B da forma f de x. Ou seja, uma função você pode pensar como sendo uma maquininha de transformação de números. Então, todo número que está no conjunto A vai ser transformado em número que estão no conjunto B, seguindo uma certa lei. Essa lei é chamada de lei de formação. E ela é dada por essa expressão aqui, ó. Lei de formação. E aí, quem dá o nome para a função é justamente essa lei de formação. Certo? Quando todo mundo aqui já estudou função no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, até mesmo no segundo ano, né? Mas, quando você vê função mais aprofundada, que você descobre que função sai um pouco só de ser função do primeiro grau, do segundo grau, que é no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, você percebe que o que dá nome para uma função é a lei de formação. Se a lei de formação envolve uma coisa do segundo grau, você chama de função quadrática. Se envolve uma coisa do primeiro grau, você chama de função afim. Se envolve um logaritmo, você chama de função logarítmica. Se envolve seno, cosseno, tangente, secante, cossecante ou cotangente, você chama de função trigonométrica. Se envolve um módulo, de função modular. E assim por diante. Então, o nome da função é dado de acordo com a lei de formação dela. E o nome já fala. Lei de formação significa que todo mundo está sujeito a essa lei. Todo mundo vai ser transformado de A em B segundo essa lei. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro essa ideia da lei de formação. Por exemplo, o exercício vem assim para você, né? Você tem uma função f de R sem o zero em R, dada pela seguinte lei, ó. F de x igual a 1 sobre x. Então perceba, quem é o domínio dessa função? Onde que a gente caracteriza o domínio dessa função? Aqui. Esse é o domínio da função. Ou seja, o domínio da função é todo número real, exceto um cara, que é o zero. Certo? Esse asterisco significa que você tirou o zero do conjunto, como a gente já viu em sala de aula. Quem é o contradomínio dessa função? É o conjunto dos números reais, ou seja, é o conjunto que todas as flechinhas vão chegar nele. Né? Talvez nem todos os elementos daqui vão receber flechinha. Certo? Por exemplo, me fala um cara daqui que não vai receber flechinha. O zero. Né? Porque não tem nenhum x que faz com que isso daqui vire zero. Certo? Então, o zero não está no domínio da função e o zero também não está na imagem da função. Vocês entenderam a ideia? Ó? Então, a imagem dessa função é o conjunto dos reais, exceto o zero. Então, como que eu calculo, por exemplo, a imagem do número 2? Ó, a imagem do número 2, o 2 vai ser transformado, segundo a lei de formação, em f de 2. Ou seja, eu vou no lugar do x e troco por 2. Quem que vai ser a imagem do 1/5? Eu vou lá na minha função e troco o x por 1/5. Então vai ficar 1 sobre 1/5, que dá 5. Então a imagem do 1/5 é 5. A imagem do 2 é meio. Vocês entenderam a ideia? A imagem de um número é calculada simplesmente trocando o x pelo número. É por isso que o domínio, que é esse conjunto aqui, ele talvez seja o conjunto mais importante da função. Porque é justamente ele que vai falar para você o que você pode colocar no lugar do x e o que você não pode. Aqui está falando para você, olha, você pode colocar qualquer elemento no lugar do x, exceto o zero. Lembrando que não existe divisão por zero. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar
a função dada por f de x igual a 3x mais 1. Olha, o que essa função faz? Ela pega um número, multiplica por 3 e ao resultado soma 1. Então essa é a minha lei de formação. Ou seja, se eu pegar o número 2, quem que vai ser a imagem do 2? Vai ser o f de 2, que é dado por 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Então a minha função transforma o 2 em 7. Esse elemento é do domínio, esse elemento é da imagem. Quem que vai ser a imagem do meu número 1/3? Você vai lá no lugar do x e troca o x por 1/3. Então você vai ter 3 vezes 1/3 mais 1, que dá 3 dividido por 3, dá 1 mais 1, 2. Então, o 2 foi transformado em 7 e 1/3 foi transformado em 2. Então perceba que a lei de formação é justamente essa ideia de você transformar o número segundo uma lei. Então, ó, todo número do domínio vai ser transformado em outro. Segundo qual lei? Essa lei aqui. Todo mundo vai ser multiplicado por 3 e ao resultado você vai somar 1. Nesse caso, qual que é a lei de formação? 1 sobre x. Então, todo mundo para ser transformado vai ser 1 dividido por ele. Essa é a lei de formação, tá?